Mais um episódio do Encapsulados. Eu sou a Dani Germano. Eu sou o Ti Ferreira. E o que a gente vai falar hoje? Vamos falar do multivitamínico, porque... Multivitamínico. Inverno, né? Tem inverno no Rio? Sei lá, tem... Não sei o que é isso aqui. Não é? Pois é. Começa a chover, eu já começo a ficar... Ai, tô um pouquinho... Acho que vou ficar doente e tal, não sei o quê. Aí Vitamina eu lembro. C. Mas o ideal é tomar sempre, né? Todos os dias. E não só quando isso já tá pra rolar. Aqui, ó. Colágeno também tem vitamina C, ó. Também tem vitamina C, tem colágeno com vitamina também tem C vitamina C. também. Eu tava procurando ele. Então. E no site da Umix tem mais de 120 produtos que você pode adquirir via QR Code, que tá aparecendo aqui na tela. É só você apontar a câmera do seu celular e você consegue adquirir todos esses produtos com desconto. Eu tô usando colágeno, ó. Então. 41 anos que eu tenho, nem parece. Pois é, colágeno é uma coisa que a gente precisa repor quando a gente faz 35 anos, porque a gente vai perdendo naturalmente, vai ficando meio... Eu tô precisando de um pacote desse aqui. E hoje a gente vai falar sobre futebol, porque a gente tá com o Fred Rodrigues, que é ex-jogador e agora é coordenador técnico da Escola de Futebol do Fortaleza. Boa tarde. Lida com tudo bom, várias Fred? crianças. Caraca. E aí? Prazer estar aqui. Prazer nosso. Obrigada por ter aceito o convite. E, bom, já vou começar com uma pergunta aqui logo. Futebol faz parte da sua vida desde que você se entende por gente? Como é que é isso? Na verdade, sempre fui um apaixonado por futebol, né? Acho que trago muito do meu pai, desde cedo. Pra vocês terem uma ideia, minha primeira vez em campo, entrando em campo com um jogador de futebol, ficou 8 meses de... Caraca! Não tinha nem um ano. Meu pai me carregou pra dentro de um estádio, botafoguense louco, doente. Doente não, que ele fala que ele é saudável. Saudável. E você é botafoguense também ou não pode falar Não com pode. a... Fortaleza, ele é Fortaleza. Eu trabalho com Fortaleza, mas aqui no Rio eu sou Botafogo. Tá. Mas a gente hoje consegue separar muito bem as coisas. Acho que quando a gente começa a trabalhar com futebol, a gente sabe muito bem separar as coisas. Então, assim, minha vida começou muito cedo e me tornei realmente um apaixonado por futebol. E aí fui crescendo, com 6 anos entrei no futsal. Comecei no futsal e aí fui até os 11 para 12 no futsal e aí depois migrei para o campo com 12 anos. Na época não podia federar, né, antes de 12 anos, de 13 na verdade. E aí os clubes eram separados por categoria, cada categoria tinha 2 anos. Hoje em dia isso mudou, hoje em dia cada categoria é por ano de nascimento. Então com 12 para 13 migrei para o campo e fui até o profissional e aí... tive que escolher, né? Já estava fazendo faculdade e aí ficou aquela estuda, trabalha, continua tentando o sonho. Mas como eu falei, a vida é muito difícil para quem não, a gente fica vendo televisão e acha que tudo é o Real Madrid, é o Manchester City, mas não é nada disso e a gente passa por muita coisa, muita dificuldade, muita gente tentando impedir você de chegar ou tentando te botar para baixo ou fazendo uma covardia, te tirando, enfim, quando você sabe que você tá bem. E aí chegou um momento que eu precisei decidir, cara. Eu falei, cara, tô me formando na faculdade, eu preciso decidir o que eu quero para minha vida. Eu fiquei muito seguro da minha decisão. Pro meu pai, assim, foi um pouco sofrido, porque ele queria muito que eu fosse jogador. E eu tinha muita condição de ser. Eu sabia que eu tinha condição por ter tido uma base muito boa. Então eu tinha mercado, eu tinha o que fazer, mas eu decidi que não queria mais. Não queria mais passar por isso. E aí, no Madureira mesmo, que foi o clube que me formou, eu fiz um estágio com eles lá. E aí logo depois fui convidado para ser auxiliar técnico da categoria juniores, né, que hoje é o Sub-20. E aí fiquei quase 15 anos dentro do Madureira, trabalhando com futebol. E hoje não, né? Mas tem 12 anos aí que eu já tô migrei para a área de escola de futebol, que também é um mercado muito bom. Trabalhar com criança eu sempre me dei muito bem com criança. E é isso, é um pouco do resumo da minha vida e é mais ou menos isso. O que é mais difícil, lidar com a molecada ou lidar com os pais? Essa é uma pergunta que a gente tem... Respira, a responde. gente precisa ter um cuidado, mas assim, eu tenho muito boa relação com todos os pais, que desde de todos, eu primeiro fui professor de escola de futebol, depois que eu fiz essa transição, eu fui ser professor de escola de futebol. E essa transição já foi muito difícil para mim, porque no alto rendimento, você tem ali o menino que quer ser jogador, que tem o sonho, e você tem um grupo de 28, 30 atletas, 25. E aí, se o menino não quer, ou faltou, ou enfim, tá desmotivado, você pega, ele sai e você tem milhares querendo entrar.
Na escola de futebol já é diferente. O menino tá ali por vários motivos, por vários objetivos. Então ele, assim, às vezes a mãe coloca por questão de saúde, ou às vezes, hoje em dia, principalmente para tirar da tela. Hoje em dia é um refúgio muito bom para os pais. Tirar da tela, ó, você vai só ver o seu tablet se você fizer uma atividade física. Porque a gente sabe que tem muita criança hoje refém da tela. A gente hoje vira refém da tela. Tá? Eu sou também confesso. E assim, e hoje a tela hoje também é um trabalho. É uma ferramenta de trabalho. Então não tem como deixar de ter esse vínculo. Mas quando você é mais novo, a gente na nossa geração, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade. A gente tinha uma outra infância. Cara, eu não tinha celular, mano. Eu tenho 41, eu vim ter meu primeiro celular. Sei lá, eu tinha 20 anos, eu acho. Não, Bizarro. Aí, ó. Olha a tela aí, olha a tela aí. A tela. Não, mas assim, eu vim ter celular acho que com 20 anos, cara. 19, 20 anos, não sei. Não, era eu uma até era geração mais diferente. nova. Eu cheguei a colar na escola com o celular. E não era um celular assim. Não. Era o Nokia Minhoquinha. Não fazia, isso aí, não fazia não fazia terço nada. do que nada. Não, era pra ligar pros seus pais terem controle. É isso. Torpedo. Ou o papai e a mamãe, ó, tá onde? Vou te buscar na festinha a tal hora. Era mais ou menos essa isso. funcionalidade. Então, assim, essa transição foi muito difícil pra mim. Por mais que a gente pense que é o mesmo esporte, que é o futebol, não deixa de ser futebol, mas foi uma transição muito difícil pra mim. Eu achei que fosse ser mais tranquilo. Porque, assim, você na escolinha, você lida com vários tipos de situação que no alto rendimento não é. No alto rendimento é aquela coisa meio grosseira mesmo. O cara quer, vai, não quer, tá mal, sai, o outro entra. Mas na escolinha não. Então, assim, você pega um filho de uma pessoa, de um casal que tem autismo. Hoje em dia tá na moda o autismo, é muita criança com autismo. Então você tem que ter todo um cuidado. Então, às vezes, o menino não vai querer naquele dia, ele não vai querer fazer o exercício que você passou. Você tem que ter um controle daquela criança. Às vezes tem que ter um estagiário para tomar conta dele. Então você tem o que tá ali para perder peso. Você tem o que tá ali porque quer ser jogador de futebol, que também tem muito isso na escolinha. Sonho, né? E aí você me perguntou sobre essa dificuldade de pai, de ter esse... Pai e o filho. Essa divisão, né? De entender quem quer mais. E, na verdade, a gente pega muitos casos de que o pai quer mais do que a criança. A criança só quer se divertir, só quer brincar, Só quer brincar, mano. exatamente. E às vezes a gente é cobrado, assim, uma categoria dos menores, sub-7, ali você pega... Aí tem pais que chegam assim e falam, pô, não dá pra fazer um treino de posicionamento. Eu falo, pai, ele tem 7 anos, ele não sabe nem... Se você perguntar a ele de que ele joga, qual é o poder, ele não sabe. Ele quer correr atrás da bola, ele quer brincar com os amiguinhos, ele quer fazer gol. O dia que ele não faz gol, ele sai frustrado, ele chora, porque ele acha que todo treino ele vai fazer gol, mas não é. Então, assim, a gente tem que ter todo um cuidado para que essa criança não se frustre e, principalmente, não deixe esse pai acabar frustrando mais ainda essa criança. Eu acho que a galera bota o próprio sonho em cima dos filhos, às vezes, né? Isso é muito complicado. Exatamente. Cara, eu sou formado em educação física também. Cara, e é engraçado, né? Porque, assim, os pais... O teu filho sempre é melhor que todo mundo. Sim. Isso é normal, pô. Eu sou lindo pra caramba nos olhos da minha mãe, sabe? Então, assim, eu dei aula de natação há muitos anos. E aí é engraçado que eu chegava, às vezes... Crianças pequenas, né? E aí eu chegava, pai, mas qual é o histórico dele? Já fez natação? Não, meu filho nunca fez natação, mas nada pra caramba. É mesmo? Ah, beleza. Pode pular. Pode pular na piscina, então. A criança pular e afundar. Eu falei, mãe, não sabe nadar, não sabe. Acabou de falar. Acabou de falar que você sabe nadar, mas caraca. Mas não tem o cuidado com a criança. Sabe? Então, assim, é que, nossa, não, mas em casa ele faz. Em casa... Cara, mas em casa a piscina é de plástico, porra. Caraca, não é uma piscina funda. Então, você deve ter muito disso. Tipo, meu filho é atacante. Pô, eu vejo ele que chuta de esquerda bem pra caramba. Meu moleque é zagueiro, bom na zaga, pô, sabe? A gente nas resenhas, assim, com a galera que já trabalhou junto ou ainda trabalha, isso é engraçado, né, cara? Tem muita resenha dessa. Então, assim, tem pai que chega com um menino de 4 anos e fala, ó, não é porque meu filho não, mas ele é cantinho, é muito bom de bola. Eu falo, cara, seu filho tá aprendendo a andar, seu filho acabou de aprender a andar e vai começar a correr. Então, assim, o cara fala, mas é o que você falou, aos olhos dos pais, a gente é sempre... Mas, assim, na nossa função, na minha função, a gente tem que ter muito cuidado, assim, principalmente com essa questão dos pais, de tentar atender aos que os pais querem, até mais do que o próprio menino quer. Sim. Então, assim, porque muitos confundem escola de futebol com clube de futebol. Então, assim, às vezes o cara bota o filho na escolinha de futebol e quer que o trabalho seja igual ao de um clube. Não vai ser nunca. Primeiro por carga horária, primeiro por questão de desenvolvimento dos meninos. Como eu falei, na escolinha você tem vários tipos numa turma de 15, de 20, você tem ali vários tipos de objetivos. Mas tu consegue identificar, assim, olhando ali, tipo assim, esse moleque é bom.
A gente consegue. Tipo assim, vamos dar atençãozinha aqui. Por mais que seja assim, um ambiente diferente, a gente... Então, você consegue ter essa noção, às né? vezes a gente consegue falar assim, esse milhar agora mesmo, só pra gente trazer pro Fortaleza um pouquinho. A gente fez eu trabalho numa escola de futebol, no Valqueire. Sim. Dou aula e coordeno também. E tem 2 meninos que estão indo pra Fortaleza agora. Essa escolinha do Valqueire é do Fortaleza? Não, é do Antônio Lima, é uma academia de futebol, sim. é o responsável, o Antônio Lima é o responsável por todo o projeto de gestão e é o idealizador de todo o projeto da Escola do Fortaleza no Brasil. Sim, beleza. E aí ele tem uma escola do Flamengo, ele trabalhou por 18 anos no Flamengo, fazendo quem construiu todo esse projeto das escolas do Flamengo no Brasil foi ele, por 18 anos. Legal, hein? E aí hoje ele trouxe esse projeto, hoje não, né? Desde 2021 ele trouxe esse projeto pro Fortaleza, para poder fazer com que o que ele fez com o Flamengo. Na verdade, foi um convite do Marcelo Paes, que é o presidente de Fortaleza, que foi um franqueado de escola de Flamengo e conheceu o Antônio através disso. E aí convidou o Antônio para fazer o que ele fez com o Flamengo com o Fortaleza. Sim. Então, para vocês terem uma ideia, de 2021 para cá, a gente já vai para, se eu não me engano, a 33ª unidade. No Brasil. Caraca. E a gente abriu 2 em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. E tem outras negociações correndo para que tenham mais. Então, assim, são poucas cidades que não têm ainda Fortaleza. Caramba. A gente fala que o Brasil vai virar o habitat do leão do Pici. E, assim... E tem procura? Desculpa, eu tô atropelando as perguntas, mas tem uma procura legal por ser o Fortaleza aqui no Rio? Porque, assim, a gente fala muito Flamengo, Fluminense, Botafogo, a gente tá muito preso nos 4 clubes grandes do Rio, né? E, às vezes, assim, trazendo pra escolinha de futebol. Hoje, uma escola do Flamengo, se você é pai, se você é vascaíno, você talvez tenha um receio de colocar seu filho na escola do Flamengo. Com certeza. Meu filho vai botar a camisa do Flamengo. E a gente passou, eu coordenei 4 anos na escola do Flamengo. Na Barra e no Recreio, eu fui coordenador. Só ia flamenguista? Não, iam outros pais, mas a gente já teve muitos pais da mãe levar e no final da aula experimental falar assim, eu vou conversar com o pai, porque o pai é o time tal, e eu não sei se ele vai gostar de deixar assim. Mas o menino tinha adorado a aula. O menino tinha se amarrado no treino. Que pena isso, né? Mas isso, e aí, uma rivalidade boba, respondendo a sua pergunta sobre o Fortaleza hoje no Brasil é um clube muito querido, é um clube meio que neutro. E hoje a administração do Fortaleza faz com que o Fortaleza seja um clube querido. Então, assim, a gente está com uma outra negociação, tem gente que tem escola do Flamengo, tem 2 e quer tirar uma para botar uma neutra, para ter um público maior. Então, assim, isso é uma visão que o Fortaleza tem para tentar expandir no Brasil todo. Entendi. Então, assim, claro que o público maior é em Fortaleza, lá em cima, mas a gente inaugurou uma sábado em Alagoas, Maceió, e então, assim, o negócio está se expandindo. Então, a gente tem essa procura, sim, é um trabalho que está crescendo bastante e é isso, cara, a gente está tentando povoar no Brasil todo para que realmente seja, como a gente fala, o habitat do leão, né? Porque hoje... o clube está bem desenvolvido. Ano passado foi considerado o 3º melhor clube do Brasil. Sim. Então, mudou assim, muito. A estrutura fez do uma Fortaleza SAF própria, né? Uma SAF independente agora. Legal. O Marcelo hoje virou o CEO, é um cara, fantástico. Então, assim, o clube tem tudo para... Isso reflete na escola. E tem uma ligação direta, porque muita gente pensa que não, mas o clube e a escola de futebol estão totalmente interligados, diferentemente de alguns clubes aqui do Rio. A gente sabe que alguns aqui no Rio é totalmente separado. O clube é uma coisa, a escolinha é outra. Não tem suporte nenhum, entendeu? Não tem, não. É uma empresa diferente. diferente. CNPJ... Isso, são coisas separadas. No Fortaleza, não. É uma coisa totalmente ligada, clube e escola. Então, você vê uma criança... Nossa, esse menino é muito bom, você consegue indicar ele. A gente falando de outras coisas. O Miguel e o Douglinhas vão agora, no dia 21, eles são da nossa escola aqui do Rio, da Academia Antônio Lima. Eles fizeram a seletiva dessa escola que inaugurou em Campo Grande. O coordenador da captação veio para cá, porque ele passa um dia aqui com a gente para poder avaliar esses meninos. E eles 2 foram selecionados para ir para Fortaleza para fazer a avaliação lá no clube. Isso é muito legal, cara. Aí, isso aí acontece. Os moleques ficam. Mano, vai falar assim, vamos levar na escolinha do Fortaleza, porque lá, pelo menos, a gente vai ter uma chance do clube olhar de perto a parada. Que é bem boa. isso, isso aí. É bem isso que eu acho que a ideia de vocês é essa, eu acho. Sim, a ideia é tratar as crianças. A gente trabalha muito com educação, tá? Com formação, com educação. O nosso objetivo principal é a educação. De tentar ali, claro que a gente sabe que não vai educar filho de ninguém. Sim. Mas é tentar fazer com que essas crianças virem um ser humano melhor. Acaba. Educando, eu falo que a gente você é professor de educação física, já trabalhou, então assim, a gente é professor, psicólogo, a gente é muita coisa. Muita coisa. A gente é muito além, às vezes a gente tá ali só para ouvir um problema de um pai, de uma mãe,
ou da própria Da própria criança, criança. que às vezes Vocês a criança viram não uma tem um pai. referência, né? Exatamente. A criança, às vezes, passei por muitos momentos desses. A criança não tem um pai, a mãe conversar, e você acaba tendo que dar o carinho, que às vezes assim, o menino não tem em casa, do lado da figura de homem mesmo, né? E às vezes a gente passa muito por isso. Eu gosto, cara. É uma coisa que eu faço com muito prazer, é uma coisa que me... Vários momentos da minha vida eu já pensei assim, cara, vou fazer outra coisa, porque a educação física não vai me deixar rico, não vai me fazer... Não vai mesmo não. Mas não vai, não tem jeito. Mas assim, Mas cara, maneiro eu pra não caramba. consigo me desvincular do esporte. É uma coisa mais forte que eu, e eu sei que hoje eu sou uma ferramenta importante na vida de muita gente, assim, de muita criança. Sim, com certeza. Eu penso também que, cara, faz muita diferença pra criança ter acesso a algum esporte, assim, na infância, né? Faz. Porque eu pratico esporte desde que eu me entendo por gente. Meus pais me botaram pra fazer natação quando eu tinha 6 meses. E desde então, eles nunca me deixaram, tipo, ficar completamente afastada do esporte. Acho que é a época que eu decidi por opção, né? Me afastar foi quando eu entrei na faculdade, que aí tinha aula o dia inteiro. E depois inventei de fazer estágio em 2 lugares. E aí não tinha tempo pra fazer esporte. Mas, cara, eu acho que quando eu olho pra trás, assim, eu vejo que eu aprendi muita coisa que eu levei pra todos os lados da minha vida praticando esporte. E eu acho que o esporte na infância deveria ser acessível para todas as crianças, porque gera oportunidade e eu acho que dá ensinamentos que a gente consegue levar para a vida, assim, tipo uma virtude. Sim. Sabe? Acho que acaba transformando mesmo. Eu tô passando isso com meu filho agora, tô com um filho de 4 anos, ele fez natação também. Ele é novinho. craque. Não, ele não. Eu sou realista. Ele vai pra uma natação, então. Ó, pra você ver, nem na escolinha eu coloquei ele ainda, porque eu acho que ele ainda não tá preparado pra entrar numa Tu escolinha. joga a bola pro pé dele, pega com a Mas mão. eu Goleirão. brinco com ele em casa, ele se amarra, adora. Ele tá começando a gostar do futebol, já aprendeu quase o nome de todos os times, já Legal, fala, já maneiro, entende. maneiro. Mas eu ainda acho que não é o momento. Mas assim, fez natação mais novinho, fez natação agora e não quer mais a natação. Então assim, agora já falou que é o boxe, que é judô, que é boxe, que é lutar. Falei, cara, vambora, vou incentivar. Enquanto a gente puder incentivar, então é isso que você falou. Eu acho que o esporte transforma muito a nossa vida. Eu amadureci muito cedo por causa do esporte. Eu sempre fui muito tranquilo, nunca fui aquele cara de sair. Mas eu acho que o esporte, o futebol, no meu caso, né, me fez amadurecer muito cedo. De criar responsabilidade com o meu material, com o meu uniforme, com o acordar na hora, com me alimentar bem. Isso tudo me fez desenvolver. E eu acho que para essas crianças hoje, que estão numa geração diferente, acho que é muito importante. Porque quanto mais você tem um esporte vivo ali no seu dia a dia, você tira realmente da tela, você tira do ócio, você tira da... A gente vê muito menino obeso, muito novo. Então, assim, a gente já pegou vários casos na escolinha também, de crianças que entraram que, cara, a mãe saiu de lá agradecendo, chorando. Pô, obrigado, meu filho perdeu não sei quantos quilos. Ele hoje é uma outra criança, ele faz tudo. Ele socializa muito mais, ele não saía de casa, ele não conversava com ninguém. Nas próprias festas de família, ele só fica no telefone. Hoje em dia, ele conversa com todo mundo. Então, assim, isso é muito legal. A gente pega a criança que chega lá, que morre de vergonha e a gente acaba botando para participar de um campeonato, porque treinar é uma coisa, jogar competição é outra. Sim. Então, às vezes, o menino tem aquele bloqueio, não consegue. Aí você bota a primeira vez, o menino sente aquele frescor, né? Aquele frio na barriga. E aí, cara, ele nunca mais quer deixar de fazer. Ele fica te perguntando, quando vai ser o próximo jogo? Então, assim, isso é muito gratificante pra gente. Isso é muito legal. E a maneira que não ajuda, não é só a parte motora. Não. É a parte psicológica, a parte social. Acho que, pô, Hoje em dia, eu acho que é até mais, cara. A parte muito psicológica do que a própria física e mesmo, social sabe? também, pra caramba, como tu falou, cara. Sabe, eu sempre fui um moleque muito tímido. Eu joguei futebol, assim, um pedaço da minha vida. Assim, eu era goleiro, que eu era ruim pra caramba, né? E aí, falei assim, pô, meu pai falava assim, mano, vai pro gol, porque pô, pelo menos tu se joga em cima da bola. E aí eu fui pegando a técnica, corajoso, a parada. né? Eu andava de skate, então assim, pô, sabe cair já, Sim, então vai sim. pro... Então, assim, meu pai foi árbitro de futebol, né? Então, quando era novo, aí sofreu acidente e parou. Mas, assim, a ligação, eu acho que o futebol tem do... Hoje em dia é muito mais mãe e filho também, mas eu acho que o pai e o filho... Esse vínculo, assim, né? esse vínculo... Cara, eu tenho memórias afetivas com meu pai é falecido, mas eu tenho memórias afetivas com meu pai por conta de futebol, cara. É. Isso é bizarro. Tipo, o Maracanã, de estar sim. junto, de socializar, do meu pai falar com... É lógico que a minha época é uma outra época, sem celular. Sim. Mas eu era um moleque muito na minha, muito tímido, não falava... Pô, eu via no Maracanã, meu pai falava com desconhecido na rua. Sim. Pô, caraca, não sei. Começava a conversar, eu via aquilo, achava o máximo aquilo. Então, assim, a escolinha eu achei maneiro porque tem esse lado social, tem esse lado
psicológico, o lado motor, o lado de tudo. Mas assim, você falou de campeonato. Pô, vocês com certeza devem fazer isso com frequência, assim, Sim. tipo, sei lá, mês e mês, ou 3 meses, não sei. Cara, tu acha que é lógico que ajuda muito nesse lance psicológico das crianças, mas tu acha que eles sentem um pouco de pressão e como vocês lidam com essa pressão que eles puxam pra si mesmo? Porque, cara, eu já vi vários memes na internet do pai botando pressão, Sim. os pais no alambrado, e o cara, pô, mano, é uma loucura isso. Sabe? Como é que vocês lidam com isso? O meu pai sempre foi um cara também muito... Sempre me apoiou muito. Mas meu pai era um cara chato também na arquibancada. Eu ficava pé da vida com ele. Era aquele cara que gritava e eu ficava lá da quadra do campo. Falava assim, chato, eu ficava assim, fica quieto, deixa eu jogar, não sei o quê. Então a minha mãe ficava, para de falar. Porque assim, os pais, com certeza, isso aí 100% de certeza, eles acham que eles estão ajudando. E eu tenho certeza que o intuito é sempre ajudar o filho. Sim. Ninguém faz para atrapalhar. Só que nas minhas conversas, sempre que eu tenho oportunidade de fazer reunião com os pais ou um bate-papo informal, eu sempre falo para eles, cara, se coloca no lugar do teu filho. Pode ter 7, 10, 15, 20, sei lá, independente da idade. Já é difícil ele, por ele mesmo, estar dentro de uma quadra ou de um campo jogando. Já é uma pressão para a criança. Ele não conhece o adversário, tem todo o entorno, tem torcida, tem gente gritando. Ele já foge da rotina dele de treinamento normal. Porque o treino você conhece os seus coleguinhas, seus amigos. Você já sabe quem é o mais veloz, quem é o mais forte, quem é o habilidoso, que tu tem que fechar a perna para tomar uma caneta. Você já sabe o que é isso. Só que na hora do jogo, você pega um adversário, você olha para aquele cara e você fala, será que esse cara joga muito? Será que ele vai me dar uma porrada? Você fica... Isso já é da criança, já é natural. Então você imagina... Normal. Eu cheguei aqui agora, eu olhei e falei, caramba, será que como é que vai ser? Mas é o normal, é a nossa defesa, né? Sim. É a nossa defesa. Então assim, você vê os pais, a ideia é sempre ajudar. Só que eu sempre converso e falo, cara, se coloca no lugar do seu filho. Ele, para lidar com as dificuldades dele, já é difícil. Tem um treinador do lado de fora, um professor. Para ele entender as orientações desse cara ali fora, que é a referência dele dentro da quadra do campo, já é difícil. Imagina você falar vai e o treinador falar volta. O que esse menino vai pensar da vida dele? Ou eu obedeço meu treinador ou meu professor, senão ele vai me tirar, ou se eu não obedecer meu pai, quando eu chegar ele vai me descascar no carro ou na ida para casa. É difícil, cara. Então assim, para você lidar com isso é muito difícil. Você perguntou de competição, a gente teve um campeonato interno agora no domingo. Domingo agora, recente, tem 3 dias. E a gente teve a ideia de colocar pais como treinador. Putz! A gente convidou pais, a gente botou no grupo lá e sugeriu e deixou lá. E como é que foi a experiência pai disso, quer ser cara? treinador? Aí alguns se manifestaram, prontificaram e a gente foi. Claro que a gente sempre do lado de fora ali dando suporte para que não... E a gente tentou colocar cada pai no time do seu próprio filho. Então, assim, você tem um filho lá, a gente fez a relação, a gente tinha as equipes, colocou lá o fulano, pai do ciclano, treinador daquele time ali. E foi uma experiência sensacional, porque assim, a gente ouviu várias vezes dentro do jogo, a gente ali no entorno, o pai fala assim, caramba, é muito difícil esse negócio aqui. Eu falei, cara, que a ideia foi assim... Excelente, cara. O objetivo foi alcançado com sucesso, porque para eles entenderem que o negócio não é fácil. Por mais que você seja pai, esteja ali controlando o seu filho, o seu próprio filho te dá trabalho dentro da quadra. Você imagina para o próprio professor que não tem um vínculo ali de pai, de relação de família, você tem que ter todo o cuidado. E aí a gente falava, pai, olha só, são 10 minutos de cada tempo, a gente precisa rodar com os que estão de fora de maneira igual. Então, assim, imagina pro cara tirar o próprio filho da quadra. Eu falei, pô, pai, deixa eu fazer várias, aconteceu isso o tempo todo. Pô, pai, não quero sair não, meu filho, mas tem que sair porque tem um amiguinho que tem que entrar. Então, assim, aí os caras olhavam pra gente e falavam assim, meu Deus, como é que aqui vocês muito fazem difícil. isso? Vocês, pô, tem que ganhar um prêmio. Então, assim, cara, é muito difícil você lidar com essa... Sensacional a ideia de vocês. Com essa frustração, às vezes, de o pai, de o menino... Assim, a gente fala, né, voltando pro escola e alto rendimento. Alto rendimento, não. Se o menino vai ficar de fora ali, vai ficar 3, 4, 5 jogos sem jogar, ele tá no alto rendimento, ele tem que obedecer ali. Na escola de futebol a gente tem que ter esse cuidado. Porque assim, você cobra, né? Você paga. Então assim, você vai fazer uma inscrição, você paga aí, vamos dizer, R$100 pro seu filho participar de um campeonato. Como é que você vai fazer ali? 2 tempos de 10, seu filho vai jogar 2 minutos, vai ficar do lado de fora se ele pagou o mesmo que o outro menino. Caraca! Então assim, é uma loucura que as pessoas não conseguem entender tudo que cerca uma escolinha de futebol. O pessoal acha assim, muito mais fácil a pessoa de uma escolinha de futebol do que de um alto rendimento. Cara, às vezes não. Às vezes é muito mais fácil. Primeiro, no alto rendimento não tem pai entrando no campo para assistir treino.
os clubes hoje proíbem a entrada de pai para assistir treino. Ah, não sabia disso, não. A maioria. Os grandes, principalmente, mas os menores hoje também. Pra não interferir mesmo, pra não ter interferência nenhuma. Mesmo. Então, assim, não entra. Então, assim, você tá ali super tranquilo com o teu grupo de atleta, tu vai fazer, tu vai dar esporro, tu vai gritar, tu vai xingar, tu vai falar. Vai tirar, vai botar. Tirar, vai botar, tá tudo certo. E na hora do jogo, os pais sabem que o funcionamento é esse. Agora, numa escola de futebol, você não tem como fazer isso. Então, assim, você precisa, mesmo que seja numa competição, a gente fez uma competição interna, mas a gente joga a competição fora. Você tem lá uma final, foi pra final. Você tem um menino ali que às vezes não tá indo bem, você tem que colocar ele pra jogar da mesma maneira dos outros. Então, vem cá, essas competições que são fora, vocês criam, vocês selecionam... A gente tem... Tipo assim, a seleção da escolinha ali. A gente tem escolas... Tem isso? Rola isso? Nessa, no caso, que eu tô hoje, não. Mas assim, quando... Eu já passei por outras escolas que a gente fazia isso. Tipo, uma seleção pra disputar a competição com e a outra externa. galera... Isso, e a outra galera que fica de fora, a gente marcava amistoso ou fazia competição interna. Sim, entendi. Mas a maioria... Mas como é que funciona? Vocês levarem... Hoje, que você trabalha no Fortaleza, não tem isso. O Fortaleza, assim, na verdade, eu coordeno a rede de escolas. Eu não trabalho pra escolinha, literalmente. Entendi, então, assim, entendi. os licenciados passam por isso. Então, assim, vamos dar o exemplo aqui do Rio, esse cara de Campo Grande. Se ele for jogar uma competição, ele tem duas situações. Ou ele libera pra todo mundo e sabe que ele não vai tão bem numa competição, porque o nível é mais alto. Entendi. Ou ele faz uma seleção e aí tem todo esse estresse com o pai, porque assim, porque meu filho foi, o filho do fulano foi e meu filho ficou de fora. Caramba, E aí como é que você vai complexo isso explicar, mesmo, né? como é que você vai explicar pra esse pai que o seu filho filho é não ruim. tá... a gente não usa o Não é ruim. Não tá apto Não tá- naquela competição. Ou às vezes ele não tá no nível de desenvolvimento pra jogar, porque assim, cara, você pensa Cara, assim, é muito complexo. você tem um filho, você, como você falou da natação, o seu filho... a menina falou lá, meu filho sabe nadar. Só que se você levar esse menino pra competição, a frustração pra ele é muito maior do que pra você. Pô, muito maior. A gente já passou por isso. O pai quis, cismou que tinha que escrever, a gente levou, menino foi- chegou, o menino morria de chorar porque ele sabia que ele não tava indo bem. Ele não Traumatizou, tava conseguindo... Exatamente. A palavra é essa. Você cria um trauma na criança. Desnecessário, né? E Vocês às vezes você, como pai, você precisa proteger o seu próprio filho. Sim. Não é você brigar por ele. Claro que quando você sabe que ele tem uma condição, você vai brigar por ele pra ele ir. Mas se você não sabe, se você sabe que ele não tá acompanhando ou não está no mesmo nível de desenvolvimento das outras crianças, você acaba precisando proteger o seu próprio filho. Conversa com ele, cara. Fala assim, filho, vamos esperar mais um pouco, treina mais um pouco, fica mais 6 meses, na próxima a gente tenta ir. Mas é muito complexo. É difícil, cara. Vocês têm uma equipe pedagógica, tipo, dentro da empresa, assim, tipo, psicólogo, essas paradas Não, assim. Hoje isso em é dia, mais pro isso clube. é mais pro profissional, né? Tu O trabalhou em clube- profissional o clube e hoje isso tem, é muito hoje em importante, dia né, tem cara? muito. Hoje em dia é pedagogo, é psicólogo, tem tudo. O clube hoje tem que Uma ter equipe uma equipe de Multidisciplinar, suporte. multidisciplinar, Exatamente. multidisciplinar, A palavra é falei essa. Hoje em dia, os clubes hoje têm que ter, principalmente os grandes, né? Que tem um acesso maior, que tem uma condição maior, porque os clubes menores não, cara. Os clubes menores você vê aqui no Rio, vamos dizer, Madureira, Bangu, os tradicionais, América, Olaria, Serrano, O futebol... Boa Vista, não tem isso. eu acho que é a própria comissão técnica por si, por isso que a gente fala, a gente se multiplica pra tentar fazer tudo, né? o futebol é um esporte que o cara tem que lidar com pressão o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você deve acompanhar E todo de mundo, perto. na verdade, não só os atletas, né? É uma pressão, Sim. completa. E não só crianças, né? O profissional também, eu acho. Sim, sim. Pô, É, você até pior, na verdade. você deve acompanhar, sim, futebol, assim, Sim, né? sim, Mesmo sim. tendo o seu clube de Acompanho, coração. Acompanho. Pô, aconteceu recentemente o último jogo do Flamengo que o Tite colocou dois, Lohan tu e viu? o Verton e tirou. O Verto colocou eles no meio do jogo No segundo tempo e tirou É. os caras. Ele botou e tirou. Tipo assim, Que não botou é pra uma jogar, coisa ele viu normal, que... né? Não é uma coisa normal no futebol. É. Que quando você bota o cara vai até o final do jogo. É. Mas ele botou os dois e tirou Tirou. os dois. E são dois moleques novos, de 17 Não, anos. duas promessas. Duas promessas do Flamengo, jogadores 17 que têm- É, 17, mas são Sim, crianças, sim, são sim, adolescentes, sim, cara. sim. 17 anos, pelo menos Eles estão adolescente. formados, diferente de você fazer isso com um jogador de mais bagagem, né? Que tenha uma E experiência aí maior. os tiraram. E aí, cara, os dois... Eu não sei se eles chegaram a chorar no banco, mas estavam com a mão no rosto, assim, e ficaram mega frustrados, provavelmente, porque não é uma coisa habitual. Então, assim, cara, tem que ter um psicólogo em torno daquilo. O Tite explicou por que tirou eles. Falou, porque não deu certo o que eu quis fazer. Ele Pô, o cara é o pensou uma técnico. coisa e na hora E não deu funcionou. certo. Ele E foi ali ele botou precisa de resultado. Ali ele tem Exatamente. que ter o resultado e ele fez. E é corajoso isso da parte Sim, dele. não, é difícil você ver isso. corajoso. Acho que um cara que fazia muito isso que ninguém faz mais era o Luxemburgo.
De botar e tirar. Acho que é um dos únicos que fazia isso. Botar e Até tirar. no primeiro tempo. Mas hoje em dia você não vê isso. Não Jamais. vê, Ao menos jamais. por uma lesão, por alguma coisa. Mas é pelo ego também do cara. Fala assim, não, agora eu vou peitar o cara aqui, vou peitar mas o cara ele aqui. entendeu ali naquele momento que os não era. meninos sentiram, ou que não fizeram o que ele... Ou que a própria substituição que ele fez não alcançou o objetivo que ele queria. Então isso aí esses dois atletas do Flamengo, são dois moleques, cara, os caras tem que ter um acompanhamento psicológico naquilo ali. Porque, pô, o cara entra, o cara sai e fala, o que eu tô fazendo de errado? Com certeza que eu no final errado? ali, ou nessa Com certeza semana, alguém falou que teve um foi tratamento diferenciado. Da própria comissão técnica com eles, entendeu? Pra entender, pra dizer pra eles você trabalhar a mente do atleta, né? Você que trabalhou em clube, cara, tu botar trabalhar com criança, um sub-17, vamos dizer assim, pô, tu coloca o cara, tu tira o cara, às vezes o cara tá bem no jogo. Sim. Cara, tem muito isso também, tem muito... O cara, tu acha que o atleta sente muito isso também? Assim, tipo, mentalmente falando? Eu acho que isso varia muito de atleta pra atleta. Tem menino hoje que é muito preparado pra isso. Mas tem menino também que não tem... Zero preparo, né? Zero. E aí acaba... Não se perdendo. Não vou dizer... no clube o moleque pode até acabar se perdendo, mas assim... fora de clube, se você faz isso numa outra situação, até de um clube menor, nos grandes a gente tem um outro tratamento, a verdade é essa. Os menores é uma coisa mais pelos profissionais que estão lá mesmo. Nos grandes você tem um acesso maior. A gente estava falando de pedagogo, de psicólogo, de tudo. Sim. Mas nos menores você faz isso, cara, às vezes o menino nem volta. Às vezes, não quero mais ir pra lá, não quero mais treinar lá, não quero... Acaba desistindo, ou fica um tempo sem treinar, e aí você precisa de um suporte da família. E tem muitos que não tem isso, a verdade é essa. A maioria não tem. A maioria não tem, né? A maioria vem de uma família que não tem uma condição, ou que não tem um pai, ou que não tem uma mãe, que vai sozinho pro treino. Então, assim, você toma uma pancada dessa. Cara, você tá falando do Flamengo, que hoje é um dos maiores clubes do Brasil, e você teve certeza que teve um trauma na cabeça desses dois meninos. E aí você vê o Lohan... Isso que tem uma equipe forte, né? Tipo, a gente tá falando de um clube gigante. Exato. Com um suporte gigantesco. O Lohan acabou de renovar contrato agora. Mais 5 anos. É uma das maiores promessas do Flamengo. Então, assim, você pega a cabeça desse cara. Imagina o Maracanã com 55 mil pessoas, você entrar com 20 minutos, o cara vai lá e te tira. O que passa na cabeça dele? Exatamente. Assim, cara, aqui agora, será que no próximo jogo vai acontecer de novo? Pô, será que eu não fui bem? Ou será que foi só... Claro que isso foi conversado, isso aí certeza, pelo profissionalismo do Tite. Eu não conheço o Tite pessoalmente, mas a gente sabe que é um cara, um puta do profissional. E é um gestor de grupo, na verdade. Todo mundo que fala do Tite, todo mundo vê que é um cara de gestor de grupo. Todos os jogadores que ele passou na própria seleção, no Corinthians, enfim. A gente sabe que é um cara gestor que nunca teve esse tipo de problema nos lugares que ele passou. Mas certeza que esse menino, provavelmente esses dois meninos nem devem ter dormido nesse dia. Pensando o que deve ter acontecido. Eles já tinham jogado antes? Já. O Lohan principalmente, já estava vindo como titular nesse jogo, ele também, ficou no banco. O Verto jogado também. O Verto tem entrado sempre. Então assim, e aí você traz isso para uma escolinha de futebol. Você tira o menino ali, como é que o pai fica? Como é que a criança fica? É engraçado porque vocês, quanto gestores... Porque é o profissional de educação física, mas vocês são gestores de pessoas. A gente gere pessoas. Sim. Cara, você não consegue trabalhar relaxado às vezes. Não. Porque você vai tirar uma criança. Você pensa assim, cara, será o que vão falar? É sempre o cima. A gente até hoje, eu falo assim, a gente quando faz essas reuniões com os professores, com os licenciados das escolas, a gente bate muito papo e eu falo muito da minha experiência, da minha vivência de quadra mesmo, de campo, de professor. Mesmo que hoje eu esteja numa outra função de coordenação, mas eu vivo ainda hoje essa questão de professor. Então, assim, eu falo muito para os professores que até, enfim, independente se está começando ou não, porque escolinha de futebol é difícil. E a gente lida sempre com esse dilema de pai e aluno, essa relação, esse triângulo, né? Aluno, pai e professor. Como é essa relação? E muitos lugares, muitos bate-papos, eu costumo falar que às vezes você dá aula mais pro próprio pai do que pro filho. Sim. Você, às vezes, precisa planejar uma aula porque o pai gosta, porque a criança tá nem aí, às vezes. O menino tá ali só para brincar. Só que às vezes você planeja uma aula e o pai fala assim, pô, mas esse treino aí hoje tá muito devagar. Pô, você podia fazer isso. Mas o filho dele tá se amarrando. Às vezes você faz um simples pique-pega, ou um pique, ou uma brincadeira, um aquecimento legal, divertido, descontraído. E o cara ali não gosta. Porque ele acha que não tem que ser um pique, não tem que ser um aquecimento descontraído. Tem que ser um trabalho de fundamento, tem que ser um trabalho de coordenação. E aí eu converso muito com os professores. Eu falo, cara, às vezes vocês precisam estar sempre atento ao público que você tem. Então, assim, a gente precisa conhecer quem a gente tem, os pais que a gente tem, as crianças que a gente tem, os grupos que a gente administra,
para poder aí sim você fazer a sua periodização, você montar seus treinos, suas aulas. E eu já peguei muitos grupos de turmas que eu, às vezes eu dava aula mais pro pai do que pra criança. Pô, é chato isso, né? É ruim, porque cara, na porque real... às vezes o cara fica... Aí volta a pressão. Você sai ali, você vê que o filho e o pai tá meio... O filho tá super de boa, super de leve, assim, tranquilo, gostou. E o pai sai do treino meio assim, e você, por você conhecer, você Já fala sabe. assim, cara, aquele cara ali não tá tá incomodado. Ele tá incomodado. E o filho dele se amarrou, cara. Então, assim, essa é um dilema que a gente precisa conviver diariamente. Você falou de pressão só de jogo, mas não é só o jogo. É no treino. Você precisa, às vezes, você monta uma aula, e às vezes você vê que aquela primeira parte ali não deu certo, você tem que ter o feeling de na hora já mudar, entendeu? Isso você precisa muito conhecer, eu falo muito isso. Você precisa conhecer o grupo de pessoas, essa gestão de pessoas, né? Você precisa conhecer muito o grupo de pessoas que você trabalha, os pais, como é essa relação. Você precisa ter sempre uma boa relação com esses pais, que isso é muito importante para você fidelizar esses meninos na escola. Então, assim, principalmente os mais novinhos, que são quem vai no caso, sustentar a escola de futebol são os mais novos, que eles passam mais tempo na escola. Sim. Se entra um menino de 15 anos, esse menino vai ficar ali 1, 2 anos no máximo e depois ele vai sair, ele vai trabalhar. Agora, você pega um menino de 3, 4, ele vai passar aí, sei lá, se for um trabalho legal, aquele menino vai ficar contigo ali 5, 6, 8, 10 anos. Isso que é o importante. Cara, e a parte mais legal, deve ser a parte mais legal do dia da criança. Deve. Chegou a hora de jogar Caraca, futebol. porra, é a hora que eles mais esperam na semana. Do dia, cara, Do assim, dia. o dia dele que ele estuda, vai pra escola, não sei o quê, não sei Semana se é de noite ou de passada manhã, a gente teve as aulas. sem te cortando, só pra não perder. Claro. Semana passada a gente passou por isso. A gente ficou sem treinar. E acontece, às vezes chuva, principalmente quando é lugar aberto, às vezes chove, alaga, ou sei lá, raio, a gente precisa não treinar e a gente vai lá e avisa no grupo, ó, hoje não tem treino e tal. Isso na escolinha acontece pouco. Mas eu trabalho num projeto da prefeitura que isso acontece. É projeto aberto, são crianças menores, a gente vai lá e avisa. Aí semana passada aconteceu isso, não teve treino, choveu, se eu não me engano, alguma coisa, a gente cancelou o treino. Aí no dia seguinte, no treino seguinte, a mãe veio e falou, Fred, você acredita que o fulano veio, me fez ir lá no campo pra acreditar que não tinha treino? Caraca. Então, assim, o menino fez a mãe ir lá no campo pra mostrar. A mãe falou assim: toda mão, vamos lá pra você vai ver que não tem ninguém. Chegou lá, ele viu que tava tudo apagado e não teve treino. Né? Isso é muito Então, assim, é o momento que eles mais esperam, cara. Eles saem da escola, muitos saem da escola direto, chegam lá com botando camisa tirando short, aí o short já por baixo. Cara. Eu lembro disso, eu passei por isso. Eu passei por isso também, como atleta e como e brincar também, como escolinha. Cara, eu ia... Era a melhor hora do dia. Eu treinava... Tu conhece o Valqueira, ele deve conhecer. Pô, eu fui da escolinha do Maran. Sim. Né? Em Marechal, em Maran, sabe? No futsal, que era o Zezinho. Cara, o Zezinho das antigas. Cara, então assim, caraca, eu lembro que era meu prazer aquela parada, cara. Sabe qual é? É muito legal. Chegava lá, nossa, ruim pra cacete, mas tava lá amarradão. E na escolinha acontece isso muito mais, né? No clube já é uma obrigação, né? O clube é como se fosse um trabalho. Então o menino sabe que ele tem que acordar, Só que na escolinha não, o menino tá ali, ele vai pra escola. É muito legal, é são muito 2 legal. vezes na semana, algumas são 3. E aí o menino às vezes fica sem dormir, tem jogo. O campeonato agora, vários pais falaram, cara, o Theo não conseguiu dormir, o fulaninho não conseguiu dormir, fica ansioso. E isso acontece mesmo. A gente quando foi criança, a gente também ficava ansioso, né? Ou às vezes por uma prova, você ficava nervoso. Passeio da escola, você ficava radiante, querendo ir, entrar no ônibus, pra ir longe dos pais, às vezes, né? Descolar dos pais. Você, pô, caraca, eu vou viajar sem meu pai, sem minha mãe. Pô, caraca, graças a Deus. Era a melhor coisa do mundo. E a gente vive muito isso na escolinha, cara. É muito legal. E tem muita menina também? Eu ia perguntar isso. A gente tem... eu no projeto tenho mais do que na escolinha. Mas na escolinha eu tenho... Hoje a gente tem 3. A gente teve mais, mas a gente tá aberto a receber, cara, E no meninas. projeto tem quantas? No projeto tem 5 meninas. Aí é um projeto social da prefeitura, né? Mas você tem prefeitura. 5 meninas pra quantos meninos? A gente no projeto tem mais de 100 meninas. Caramba, bizarro, né? Mas tem crescido muito, tá? A procura, principalmente das meninas mais novas. Trazendo pro Fortaleza agora de novo. A gente fez essa seletiva em Campo Grande. Na seletiva, se eu não me engano, foram mais de 300 inscritos. Se eu não me engano, foram 300. Aí bota aí 300 inscritos. Sim. Tinham 2 meninas. De 300 inscritos, 2 meninas. Uma delas, a Maria Isadora, foi pro Fortaleza, tem 13 anos. Ai, que irado. Ela ficou alguns meses no Flamengo. O Flamengo acabou com a categoria dela. Acho que não teve mais, ou enfim, ela não conseguiu mais ir. É a mãe e o padrasto.
E aí o padrasto levou no dia, conversou com a gente, falou, ela ficou muito tempo no Flamengo e tal, e a gente acha que ela tem muito potencial, assim, aí vai naquele caso, né, entre o falar e você saber... E ser o real, A gente na hora ficou assim, pô, beleza, ela vai treinar, a gente vai avaliar e tal. E era aquilo Enfim, mesmo. passamos, porque a gente faz 2 dias de um filtro, pega os 300 nesses 2 dias, e pro dia que a gente chama de avaliação especial, a gente traz a pessoa do clube, né, para poder olhar, o avaliador, o observador. Nesse dia, nesse caso, veio o coordenador da captação, e a gente pega 2 equipes de cada categoria para ele ver só esses que têm um pouco mais de condição, para que a gente não fique deixando o cara ficar ali, olhando horas e horas e... Enfim, ela passou para seletiva especial, e aí com, cara, a menina absurda. Assim, ela tem 13 anos, diferente demais, canhotinha, joga de ponta, joga de extrema. Joga mesmo. Não, joga assim, ela se destacou no meio dos meninos. Legal. E aí a gente levou ela para Fortaleza, para resumir, porque a história é grande. Sim. Ela estreou tem 3 semanas atrás, se não me engano, 1 mês no Fortaleza. Ela já passou, já tá morando lá, os pais estão lá, ela tá lá. Maneiro! Ela Que tem 13 maneiro! anos, ela está jogando simplesmente na categoria sub-17. Monstro. Pra vocês terem uma ideia. Irado! E lá tem sub-13 também. Não, tem 15, Sub-15, 17, e ela 20 tá na- profissional. ela tá em cima da Ela tá Gabriela. jogando no 17. Nossa, Ela que foi irado. avaliada no 15, foi inscrita no profissional, ela fez a estreia contra o Ceará num clássico. No segundo jogo, ela já fez um gol de pênalti. Cara, foi uma festa, assim. O treinador, que foi ex-jogador, o Igor Cearense também, segundo o relato deles lá, o pessoal chorando quando ela fez o gol, o padrasto chorando atrás do gol. Irado. Então, assim, o futebol feminino hoje está muito em evidência. E o Fortaleza é um dos clubes no Brasil que tem esse apoio. Que Então, tá assim, investindo em cima do feminino. Hoje a gente tem meninas lá do 17, do 20 ganhando um salário muito bom. Que legal. Muito bom. Legal. Então, assim, a gente tem essas seletivas. Fizemos uma agora no mês passado em Acopiara, que é interior lá de Fortaleza, são 7 horas de Fortaleza. Foram 500 inscritos nessa. E a gente tinha 2 meninas também. Uma delas, goleira, a Bia, acabou passando, já tá no clube também. Que maneiro. Então, assim, é uma forma de entrada no clube, sim, as Aí, escolas, imagina, né? de 2, uma vai. É. De 2... E acaba Cara, imagina. ficando, isso é muito Que legal. irado isso, cara. Porque você podia ter 2 só participando e não dar Sim, em é nada. lógico, acaba ficando. é Só que hoje lógico. a Maria virou uma referência lá. Então, assim, todo lugar que a gente vai, a gente fala da Maria. A gente usa o exemplo dela, a gente sempre Maneiro, mostra cara. foto. O pessoal lá sempre manda mensagem pra gente, manda foto. Tem várias fotos dela aqui no telefone. E é legal que, de repente, é um futuro pra seleção e você fala assim, cara, passou pela gente. É isso, É, cara. desde Essa o menina, começo. eu visualizo Cara, muito isso é isso, sabia, muito cara? irado, Eu visualizo cara. muito isso com ela. Eu falo assim, cara, se essa menina for bem trabalhada, se Deus permitir que ela não tenha nenhum tipo de lesão, protegê-la, que ela siga o caminho dela, cara, a gente tem... Isso é muito legal, cara. Eu trabalhei com muitos atletas que hoje estão em evidência. Eu tive essa sorte de, legal, de Conta pra trabalhar. gente quem. Tem alguns, cara. O Lindoso Mesmo. jogou no Botafogo, jogou no Inter, jogou no Ceará. Lindoso- Rodrigo Lindoso. O Lindoso joga agora... Jogou de volante, tá no Tecbol, né? Não, ele tá tô falando errado. no... Não, o Rodrigo Lindoso tá no Paraná agora. Eu tô falando errado, no porque- Operário. Tu lembra aquele menino que a gente entrevistou? O Léo A gente- Pelé? Aham. Então, a dupla dele também é Lindoso. Ah, é alguma coisa Lindoso. Ah, pode ser o sobrenome, Que o moleque é campeão mundial de tecbol. Ah, eu sei quem é. Não é O esse. Léo não. Pelé. Mas tem o cara que é Lindoso Lindoso também. também, É Lindoso. Eu falei, é. nossa. Eu lembro eu lembro de videogame com esse nome, que eu jogava com meu Lindoso. irmão. Eu acho que tinha Ele esse jogou, videogame. ele começou no Na verdade, ele é do Maranhão, ele veio pra cá com a gente no Madureira. E aí foi pro Botafogo, jogou no Fluminense primeiro, foi pro Maneiro, Botafogo, maneiro. foi pra Portugal. Mas assim, o destaque dele mesmo foi no Botafogo, foi no Inter, Ceará. Enfim, Maranhão, que hoje tá aqui no Espírito Santo, mas jogou também no México, jogou Atlético Paranaense, Fluminense. Legal, cara. Alguns, cara, que a gente tem um Isso é contato. maneiro, né? Isso é legal, Muito cara, você maneiro vê. Isso é maneiro. Você vê, assim, eu tenho muitos amigos hoje na bola, tanto jogando como trabalhando. Uhum. E, assim, são orgulhos pra mim, assim, na verdade, essas amizades são muito legais. Eu tenho... E é um currículo também, né? Cara, é legal você tá ali, entendeu? A ué, gente sempre que faz evento com as escolas, a gente sempre tenta trazer um que eu joguei junto, que até tá com um podcast aqui, o Maicon, o Maicon é meu irmãozão, eu tive a oportunidade de estar com ele aqui no podcast também. E assim, é legal você ter, a gente levou o Maicon, a gente fez uma inauguração na barra agora da escolinha, levou, você vê as crianças, pedindo autógrafo, tirando Irado. foto, Legal batendo bola. demais Isso é legal isso. demais, Isso é cara. legal. E eu tive muito essa oportunidade, eu sou muito feliz de ter podido trabalhar com essas pessoas. E aí, voltando nessa questão da Maria, é muito legal, assim, você ficar almejando, torcendo para que ela consiga chegar. Tá certo, né? Sabe? Assim, por questão de gratidão mesmo. E saber que a trajetória é difícil, que passa por dificuldade,
que tem todo um sofrimento por trás. O padrasto foi com a irmã mais nova e ela sozinha. A mãe ficou aqui, agora conseguiram levar a mãe. Então, assim, as pedras no caminho de um jogador de futebol são muito grandes. É porque o que a gente vê hoje na televisão, né? É 1% da bolha do futebol, né? E pouco gente se vê fala ali- da trajetória deles, né? Pouco. Tipo, o Vinícius Júnior é Sim. uma das pessoas que a gente deveria mais admirar, mas Sim. pouco Mas se fala, assim. a grande maioria dos jogadores de futebol é A de uma história, classe né, baixa. assim. Acho que as histórias são muito parecidas. Eu acho que a gente tem um problema aqui que é cultural, na verdade. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem um problema cultural de não valorizar o que é da casa. Eu acho que a gente vê muito brasileiro falando aí, pô, se você pegar aí os brasileiros que exaltaram ou exaltam ainda o Pelé, são poucos. Cara, a gente tá falando do maior jogador do planeta, da história. Cara, eu vou Só te que falar. muitos falam, o Maradona, o Platini. Cara, não existe, não tem comparação. Não. Só que a gente costuma levar e sempre enxergar que o do lado de lá é melhor. Você falou do Vinícius Júnior. Mas se eu ver as crianças hoje falam muito mais do Mbappé, do Cristiano Ronaldo, do Messi, do que o próprio Vinícius Júnior, que é o cara que tá aqui do nosso lado. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Eu tive o prazer de conhecer o Kaká. Sim. Prazer. Porque eu trabalho numa marca que Sim. ele também trabalha com a Adidas. Aham. Então, assim, o Kaká começou a correr e eu sou treinador de corrida também e tal. E acabou que a gente fez uma prova junto, uma meia maratona junto. E no final da prova, foi aqui no Rio a prova, as pessoas passavam, tipo, é o Kaká. Só é o Kaká, assim, tipo, é o Kaká. O cara Mas foi não é o bola Kaká. de ouro. Exatamente. O cara falou melhor. Ele teve um Ô, ano. Kaká. Um dos Ele maiores foi, jogadores E da aí, história do futebol exatamente. brasileiro. Aí, passou um ano desse que eu conheci Do evento, ele, aham. desse evento, e eu não tive mais contato com ele, obviamente. E aí eu fui pra Alemanha na sede da Adidas. E ele tava lá. Meu irmão, o jeito que as pessoas falam com ele lá fora é absurdo. Endeusam o cara. Não, mano, o cara não parava quieto. Eu falei com ele assim, ele falou, Curetinho, não sei o quê. Eu falei rapidinho com ele. Falou, cara, as pessoas assim, ó, em cima dele. Eu falei, caralho, mano, que bizarro. O cara não conseguia loucura. andar, sabe? Mas é isso que eu falo. Eu acho que é uma coisa cultural. É cultural, A uma coisa própria do Marta, brasileiro. né? A A própria Marta, Marta, que é também. agora, de Exatamente. agora, né? Cara, É uma- a Marta, se passar no shopping ali, meia dúzia de pessoas vai dar um tchau pra ela e vai falar, mas bota o Cristiano Ronaldo passando ali. isso, E todo mundo fica em cima dele. É isso. Eu É, acho que eu sempre basicamente falei é isso. isso. Eu acho que é uma coisa Basicamente cultural mesmo. A gente precisa valorizar mais o que a gente tem aqui. E a gente tem muita coisa boa aqui. Não só do futebol, Não, cara, de tudo, tudo. tudo. E tratando-se de esporte, cara, a gente tem os melhores atletas praticamente em todas as modalidades. Você pega o vôlei, o basquete, não tanto por conta dos Estados Unidos lá, mas a maioria dos esportes, a ginástica. Não. Você pega essa menina da ginástica aí, Jade Barbosa. a Jade, a outra agora, que é campeã de tudo aí. Rebeca Andrade. Rebeca Andrade. Cara, se a Rebeca, você falou de passar, meia dúzia vai olhar e vai pedir pra tirar uma exatamente, foto. Mas, cara, é o auge do negócio. A menina tá na primeira prateleira. Só que a gente costuma falar lá da outra, lá da Simone Biles, de tudo, e a gente. Entendeu? Só que é difícil, mas Bizarro mesmo, é complicado. A gente precisa hoje valorizar mais o que a gente tem aqui. Nós temos um país muito grande, né, cara? Muito. Era pra gente ser uma Potência. Era. olímpica. É. Olímpica. Mas não só, tipo assim, pô, futebol é lógico, a o paixão principal. nacional. Sim, é o principal Mas assim, esporte. no Brasil é o esporte, né, Sim. do país, É. querendo ou não, mesmo a seleção não indo tão bem. Não, mas ainda é o país e do acho futebol. que vai ser pra sempre. Vai Não ser- tem como nada passar aqui no referências, Brasil, né? vai São ser referências. referência. Então, assim, tipo, cara, eu na minha época de moleque, quando eu tava estudando, cara, eu só tive futebol na educação física. Era meninos jogam futsal, meninas jogam handball ou vôlei. É. Era isso. Cara, agora tu vai, China. Cara, os caras dividem os caras por assim, ó. Tipo assim, você tem a estética, o biotipo, tu Exatamente. vai pro atletismo. Você vai pra ginástica. Mano, e trabalha por que os caras são potência? Estados Unidos. Por causa disso. Acho que é um investimento, né? A gente aqui não isso, quer valorização. investir. Não é que Não você quer, não não. pode investir. Você tem potencial para investir. Exatamente. Mas os políticos não querem Não investir. querem investir. Eu falo dos políticos assim, de maneira geral. O governo, as federações, as pessoas não querem. Hoje em dia, você vê muito benefício próprio. O meu governo aqui tá bom, mas não quer saber se você é o atletismo lá e tá fazendo teu treino na rua. Aham. Se essa menina, pô, a gente passou por isso. A gente vê a notícia na televisão de vários exemplos. O cara vai pra uma Olimpíada, está treinando num canteiro de obra que não tem a menor condição. E o cara vai disputar uma Olimpíadas aí. Bizarro. A gente foi para um congresso agora, a gente participou e tinha lá uma menina do atletismo falando que há 6 meses, ela vai pra Olimpíadas agora e há 6 meses atrás não tinha onde treinar.
Olha que loucura. Como é que você prepara esse atleta? Aconteceu com o de arremesso de peso também. Olha que doideira, Aí, cara. como é que você O cara prepara esse treinando atleta? no quintal de casa. Aí você pega, como é que ele vai competir? É porque os caras são muito bons, cara. E mesmo porque assim eles conseguem querem fazer muito, frente. né? Não, eu digo de fazer frente, eles conseguem chegar ainda nas fases finais. Pois é. Até ser campeão, ser medalhista. Porque os caras são muito bons. Então você imagina se você tem essa mão de obra toda com um preparo, com um treinamento, com uma qualidade de trabalho, né? valorização. Pô, os caras não ganham salário. Se não arrumar um patrocinador, um amigo, alguém para ajudar, você fica à mercê do esporte. Isso é muito difícil. E não só nos outros esportes. No futebol também acontece isso. No futebol, tu acha que, assim, você acha que a gente tá carente de craque? Porque, assim, eu só vou contextualizar o porquê eu tô perguntando isso. Sim, Antigamente, cara, tu via um campo em cada esquina. sim. E aí, meu irmão, era ali. Eu convivi com E pessoas. qualquer tipo de campo, na verdade, né? Qualquer tipo Seja de ele campo. De terra, de barro, não, de de grama. tudo, de Não tudo. existia grama sintética. Não existia isso. Era só o terrão, E eu o sangue e areia. convivi. Eu fui criado em Guadalupe. Aham. Então, eu convivi com uma galera que era muito boa de bola. Era muito. A gente jogou Campeonato da Paz, Jogos da Paz, Sim. Campeonato de Favela. Eu joguei isso Joguei tudo, como Jogos da goleiro. Paz, Eu joguei sim. isso também. O Muquiça foi campeão Aham. ano passado, acho. Tinha da Criança Passado, Esperança Muquiça. também, É. tinham vários. Então, assim, tipo, eu joguei Jogos da Paz, o nosso time era porra, caraca, tipo, essa galera tinha medo de jogar com a galera. E quantos Medo, viraram? Sabe? Assim, dois tiveram a oportunidade, Sim. foi pra Ponte Preta na época do Jogo da Paz, o Giovanni e o Bruno, mas assim, voltaram logo de seguida, acho que não teve aquele preparo psicológico, de ficar longe de família, essas coisas todas, mas tu acha que a gente tá carente de craque, porque tá diminuindo isso? Não, eu acho Assim, que não... o futebol ser mais solto como era antigamente? Eu acho que não tem uma carência, até porque, na verdade, a gente, tá todo dia revelando um novo. Cada dia aparece isso. Você pega esses clubes aí, o Hendrick e o Estevão são exemplos recentes. Caraca, O é Estevão bizarro, estão dizendo até que o Palmeiras vendeu o Hendrick pra poder esconder o Estevão pra ganhar mais. Enfim, mas, cara, o Estevão é um exemplo absurdo de um menino que começou também na rua e hoje tá no nível que ele chegou, com 16 anos. O Michael era de terrão, né? Também, começou depois. Então, assim, a gente tem vários exemplos. Eu acho que não tá acabando, pelo contrário. Eu acho que a gente tem acho que a gente não tá sabendo aproveitar essa geração que tá vindo. Tá jogando muito Acho fora que tem rápido, muita né? cobrança. A verdade, as bases hoje, eu falo muito da base, onde eu vou, eu falo muito da base. As bases hoje não se preocupam em formar os atletas. Eles não se preocupam em formar meninos, eles querem resultado. Então, assim, você tem um treinador do Sub-13 hoje no clube grande, se esse cara não ganhar, ele vai ser mandado embora e vão trazer outro. Mas ele não tá preocupado se o teu zagueiro sabe bater com a perna direita e com a perna esquerda, se o teu atacante sabe fazer gol de cabeça. E não se treina mais isso. Na verdade, não se treina assim, como deveria ser feito. A base, antigamente... Fundamento. Eu tinha treinamento de fundamento praticamente todo dia. Fundamento. É quando a gente diz assim, eu tenho base porque eu tive treinamento de fundamento praticamente todo dia. É chato, eu odiava. Por isso que o nome é base. Por isso que o nome é base. Você precisa ter um suporte, um alicerce ali para que você, a partir daquele momento ali, você tenha alguma coisa. Então, assim, hoje em dia você pega aí um menino que vai fazer uma avaliação num clube com 12 anos, o menino é mandado embora e fala assim, cara, por que ele te mandou embora? Porque o cara falou que eu não falo muito. Aí eu tive esse exemplo. Eu não vou falar nome Como aqui, assim, mas não assim, falo muito? a gente mandou um menino num clube, ele tinha 11 anos na época, ele fez uma avaliação, ele ficou 3 meses no clube, e aí mandaram ele embora, e o cara me ligou, Fred, tô dispensando o fulano, porque o treinador achou que ele não fala muito, que ele é muito caladão. Aí eu falei, cara, mas quem vai trabalhar isso nele? Quem vai trabalhar isso nele? O treinador precisa poder fazer isso. E aí a gente pega aí um amigo, jogou junto com o Juan do Flamengo, que hoje é da seleção brasileira, né, da comissão. E ele falava, cara, o Juan na época dele também não falava. O Juan até hoje não fala. Até hoje não fala, E isso aí acabou, eles acabaram liberando esse menino. Ele hoje tá em outro clube. Hoje ele foi convocado pra seleção brasileira. Sub-15, se eu não me engano. Olha isso, cara. Mas que naquele clube, na época, ele não foi aproveitado. Porque não falava. Porque, segundo essa pessoa, a justificativa poderia ser mentira. Sim. Mas a justificativa que foi passada pra gente, Que que o cara mandou, não- que ele não falava muito, que ele era muito bom, veloz, técnico, mas que tinha um outro lá igual a ele que falava. acabava sendo um pouco mais solto, mais... Ah, cara. Você acredita? Então, não assim, aí entra na sua pergunta. Não é que tá acabando. A gente tem muito menino bom de bola. Muito. Mas, assim, às vezes eles não têm as oportunidades que mereciam. Ou, às vezes, até têm a Não estão sendo bem oportunidade, trabalhados. mas não estão sendo bem aproveitados como deveriam.
ainda mais agora, cara, com essa coisa do futebol tá muito expansivo, assim. Você pega aí Flamengo, Fluminense, Atlético, Palmeiras, os caras rodam o Brasil inteiro atrás de jogador. Você tem aí Dinheiro, na base... Né? Cara, você tem assim... 3, 4 anos atrás a gente jogou contra... Eu tava num projeto de Portugal, da Acadêmica de Coimbra, que eles trouxeram um projeto pra cá, eu tava coordenando. A gente jogou uma competição de base, tá? A gente foi com Sub-11 e a gente foi enfrentar o Fluminense. E aí tinha um amigo no Fluminense, o cara falou, Fred, eu tenho 25 atletas, desses 11 que estão em campo, só um é do Rio de Janeiro. De 11. Caraca, do Fluminense. Do Fluminense, Sub-11. Nossa. O resto era tudo de fora do Brasil, do Rio. Aham. Aí pegam da Bahia, pegam do Amapá, pegam de qualquer hoje lugar. Em dia, os clubes estão pegando galera de fora, De fora. Né, E tinha ainda um tem hoje isso. Não tinha nigeriano no Flamengo tem agora? um americano no Botafogo. Tem, assim... Então, assim, isso acaba também tirando um pouco essa molecada. E às vezes acaba tirando um pouco das oportunidades também dessa molecada. Por conta de resultado, né? Por conta de resultado, Você não tem... Assim, você vê ele, eu pego... Te levo pro clube, falo assim, ó, ele é atacante, é bom de bola. O cara não vai ter aquela paciência pra ficar ali 1, 2, 3 meses com ele, trabalhando finalização, trabalhando domínio, trabalhando uma parte de situação de jogo. Ele não pode ter, ele não tem mais tempo pra isso. Entendi. O futebol hoje não te dá mais tempo pra isso. Muito pressa, né? É tudo muito... o imediatismo. Acho que na vida toda. Acho que a gente hoje... A gente tá muito imediatista na nossa vida. A gente quer tudo de uma hora pra outra. E a gente não tem hoje, talvez, a paciência de entender que são processos. Os processos precisam ser respeitados. Essa questão fala muito disso, né? Aqui. Cara, essa questão do Lohan e do Verton. Talvez a culpa não seja deles. Seja de quem colocou eles lá. O Flamengo hoje, no momento que ele tá, no auge que ele tá, talvez eles não precisariam queimar etapas com esses meninos. Talvez eles teriam que estar jogando no Sub-17. Ainda, Depois no Sub-20, fazer os 3 anos de Sub-20, para depois chegar no profissional. Porque uma coisa é um clube que não tem um recurso que esses clubes maiores têm, e você precisa suprir ali com um menino que é fenômeno na base e botar ele profissional para poder resolver o problema do clube. Realmente. Tem clubes que não precisam. Só que hoje em dia o imediatismo tá demais. Você quer vender aquele menino de uma hora para outra. O Abel Ferreira deu uma entrevista 1 mês atrás, pedindo, pelo amor de Deus, pro empresário, o pai, o agente, o assessor de imprensa, sei lá, de qualquer coisa do entorno do Estevão, não vender ele. E o Abel falou, pelo amor de Deus, não vendam esse menino, deixa ele aqui mais um tempo. O futebol brasileiro precisa dele. O que o Palmeiras fez? Não aguentou, o dinheiro fala mais alto, você precisa de ter esse retorno, o investimento é alto. Foi lá e vendeu. Ano que vem ele vai embora. Caralho, então, assim, você se imagina o Estevão e o Hendrick mais 4, 5 anos no futebol. Esse menino tinha de base mais 4, 5 anos. Eles têm 16. Já botaram o Hendrick já na seleção principal. O Hendrick já foi titular numa quarta de final. Na seleção principal. De uma Copa América. Bizarro. E tudo depositando todas as esperanças em cima do moleque porque o Vini não jogou. Anos, meu irmão. Tudo bem que ele tem potencial, mas a gente fala que o futebol de base é um esporte e o futebol profissional é outro. O Hendrick tem 16, 17, ele jogou contra o Jimenez, que tem 35. Olha isso, experiência, cara. É quase o dobro da idade dele. O Jimenez, que o Araújo estava jogando, se machucou, que é um pouco mais novo, mas jogador do Barcelona já há 3, 4 anos. E entra o Jimenez, que foi capitão do Atlético de Madrid. O cara tem, sei lá, 30 e poucos anos, que tem 10, 15 anos a mais do que ele. Que marcava Cristiano Ronaldo, pô. Exatamente, cara. Isso vai falar muito mais alto. Entendeu? Por maior talento que esse menino tenha, isso vai falar muito mais alto. Então, assim, é a queima de etapas, é o imediatismo. E eu acho que isso, o Brasil passa muito por isso. Mais do que os outros países, eu acho. Porque nos outros países você tem um trajeto ali para você percorrer. Dificilmente você vê ali, fora os excepcionais, como esse menino da Espanha de ontem, o Lamine Yamal também, sim. Que é uma coisa fora da curva. Eu vejo esses meninos, o Musiala, da Alemanha também, tem um outro novinho também, da Inglaterra, o Mainu. Tem uma galera boa pra caramba, esses meninos, eu acho que eles são fora da curva. Por mais que a gente também ache que o Hendrick são, mas a preparação, aí a gente volta lá atrás da nossa conversa, do psicológico, do mental, de você focar o menino ali. Com certeza você não vê esse menino na Inglaterra lá comprando um carro no primeiro contrato dele. Com certeza não. Aqui o menino mora numa comunidade, ele vai na BMW, vai lá e compra a BMW pro pai dele. O pai dele fica rodando a cidade pra mostrar que comprou um carro novo. O Maicon, que tá aqui com a gente, tá com vocês no podcast aqui
no outro podcast, falou uma experiência numa conversa nossa, que um menino que subiu do Grêmio lá com ele, tinha, sei lá, 16, 17 anos, subiu profissional, no primeiro contrato ele comprou uma Porsche, e aí o pai dele ficava rodando no Rio Grande do Sul de Porsche lá, e acho que no segundo mês o empresário deu uma Mercedes que igual a do Mike, o Mike tinha 15 anos de profissional, tinha um carro, e o menino com um mês tinha o mesmo carro do que ele. E aí ele falou, cara, eu chamei o pai desse menino pra conversar, pra tentar explicar que não é isso. Isso vai fazer com que a cabeça desse menino fique perdida. Totalmente. E o menino hoje, com 16 anos, faz um contrato, o cara acha que já resolveu a vida dele. Aí leva os amigos todos, a gente sabe como é que funciona, Sim, né? É muito amigo, aparece um monte de gente pra poder... Amigos, Aparece até familiar que nunca apareceu, aparece tio, aparece É. primo. Então, assim, eu acho que o problema do Brasil é esse. A gente não tem um tratamento adequado, porque, cara, eu vou te falar, mão de obra igual a gente tem aqui, a gente não encontra em lugar nenhum do mundo. Bizarro, né? Por mais que a gente fale, o futebol hoje tá muito nivelado, tá. Mas nivelado na parte física, na parte tática. Agora, de talento, você pega a entrevista... Lá aparece um, aqui aparece 3, né? O Bielsa deu uma entrevista agora antes do jogo contra o Brasil, falando do Tele Santana, falando da seleção de 82. Cara, o que a gente tem aqui brota. Sim. É dia a dia brota um novo talento, novo jogador. Isso é bizarro. Só que poderia ser muito mais. Só que eu acho que tá tendo essa dificuldade, tá tendo esse conflito de ideias de uma base e de uma formação boa para esses atletas que estão surgindo. E pra gente finalizar, o que conselho você daria pro cara que é... Pra treinadores, né, de escolinha, de base, que conselho você daria pra esses caras de como lidar com isso tudo que a gente tá falando aqui, com os pais e os alunos? Cara, é o que eu falo sempre, assim, a gente precisa ter muito cuidado com as crianças, que é o nosso principal alvo, né? O nosso principal produto ali, no caso, da escolinha, é a criança. Por mais que você tenha o pai ali do lado de fora, mas o nosso principal foco tem que ser a criança. Você precisa identificar o que cada criança precisa, a gente sabe que um é diferente do outro, a gente não pode... Por mais que a gente tenha uma turma ali com 10, 15, 20, você não pode... Você trata todo mundo igual, você não dá regalia pra ninguém, mas a gente sabe que não é entre linhas ali, você precisa ter um cuidado maior com um, você precisa segurar, puxar o freio do outro, que um é mais pra frente, o outro já é mais devagar. Então o meu conselho é esse, cara, você precisa identificar o que você tem na mão pra trabalhar, você precisa ter uma boa relação com os pais, você precisa ser amigo dos pais. Não é amigo de frequentar Pessoal, a casa, não, mas pessoal. amigo Mas relação você precisa boa. ter uma boa relacionamento. relação com esse pai. Esse cara precisa ter confiança em você. Até porque o teu filho tá na sua mão. Sim, O total. filho dele tá na tua mão. Sim. Então, se esse cara não tiver uma identificação contigo, não tiver uma segurança de deixar o teu filho ali, o negócio não vai andar. Então, assim, o meu primeiro ponto é esse. Você identificar o que você tem, você fazer uma boa relação. Claro que um bom trabalho é o principal. Sim. Porque você não vai deixar teu filho no boxe, no judô, no jiu-jitsu, na corrida, se o trabalho não for legal. Acho que o primeiro ponto é esse, você ter um trabalho legal, organizado, você estar num ambiente que você se sinta bem. Porque às vezes o trabalho é legal, mas o ambiente não é legal. Você chega, tem um monte de pai mala que, tem um grupinho, tem um racha aqui, metade dos pais se fala, metade não se fala. Isso às vezes o cara não se sente bem. Eu hoje sou pai, talvez vou começar a passar por isso. Mas assim, a gente precisa ter esse cuidado. Às vezes o trabalho não é nem tão legal, mas o ambiente é muito maneiro e tu acaba deixando teu filho ali. Então assim, eu falo muito isso. Você precisa ter um conjunto de coisas para que essas pessoas tenham segurança em você. Você precisa ser uma referência. Além de você já ser uma referência, você precisa se fazer referência para que essa pessoa tenha uma segurança de entregar teu filho. Porque, cara, muitos pais vão lá, deixam o filho e vão embora. Você precisa entender que aquele cara ali fica em casa preocupado. Eu, quando deixo meu filho na escola, eu fico preocupado. Claro. Falo, será que a professora está cuidando dele? Claro que não vai cuidar da maneira que eu cuido. Mas você precisa ganhar. A pessoa que está de frente ali precisa ganhar a tua confiança. Total. Porque senão você não vai fazer. Então, assim, você precisa ter muito cuidado com o que você tem no entorno. Então, assim, é tudo, cara. A escola, assim, é o administrativo. O cara do administrativo não pode estar só sentado na mesa aqui, mandando boleto. Ele precisa ser uma pessoa agradável. Então, eu falo assim, ao mesmo tempo que é uma coisa muito fácil, é uma coisa que pode se tornar muito difícil. O que pode não se tornar uma coisa boa. Se você tem um ambiente legal, a gente está junto, trabalha junto aqui. Eu sou o professor, você é administrativo, ele é o coordenador. A gente precisa estar na mesma vibe, a gente precisa estar feliz. Então, assim, eu falo muito isso. Você não... Cara, trabalhar com criança sem estar feliz, problema todo mundo tem. Eu vou trabalhar todos os dias
pensando nisso. Fala, cara, eu tenho problema, mas eu não posso... Eu pisei no meu ambiente de trabalho, eu preciso deixar minha mochilinha de problema do lado de fora e entrar com a alma leve, porque aquelas crianças vão me sugar e se eu tiver com a energia ruim, eles vão perceber. Exatamente. E vários dias falam, tio, o que houve? Eu falo, não, tá tudo certo, vambora. Eu preciso me superar todo dia pra lidar com esse porque criança... A gente sabe como é criança. Demanda, né? A criança te olha ali, ele vê Sente, que você né? tá bem, ele vê que... É cruel. Mas é isso, cara. Eu acho que o principal é isso. Você tá bem com o que você faz, você se sentir feliz e para você poder externar isso e fazer com que o seu ambiente de trabalho seja a melhor coisa possível. Acolhedor, né? Acolhedor, exatamente. É isso. Presente da Umix. Presentinho pra Presente você. é sempre bom. Aí, ó. Aí a temos patroa o que vai whey. gostar, ó. Ela vai gostar? Patroa que vai Aí, ó. gostar. Whey Tem aqui, protein, ó, creatina. creatina. Ela tá brigando comigo que eu preciso voltar a fazer atividade Aí, ó, física. mas é um Aí. sinal, Aí entendeu? agora, tá vendo? Aqui, ó, Talvez negócio. seja outro cancela sinal. meu plano lá, não vou fazer mais não, tô viajando pra lá e pra cá. Ela, não, vai, não sei o que, fica me incentivando. Multivitamínicos. Aí, ó, Tem mais o que aqui? Aqui bom demais, ó. Fenogreco. Fenogrego. Aí. Lembrando que a galera que tá assistindo a gente é só apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela que você consegue adquirir todos esses produtos e muitos outros com desconto do Encapsulados. É isso aí. Então, É Bom isso. demais. Que papo gostoso, cara. Obrigado. Show demais. Obrigada Agradecer por ter vocês vindo. Pela participação, foi muito legal. Já tava pra vir antes, aí ficou... Você foi essa- soltinho, soltinho, mas soltinho. agora Tá eu falo, relaxado. sentar é o problema. Depois Depois vai. abriu a boca, já foi, Já foi era. embora. Obrigado. Isso, foi isso. papo Obrigada a maneiro você e demais. parabéns pelo seu trabalho. Assim, Obrigado. eu acredito no poder do esporte para empoderar pessoas, crianças por aí. E certamente isso faz com que elas lembrem dessa trajetória, assim, né? O resto da vida. Vai lembrar do tio Fred por resto Vai da vida. lembrar do Eu tio acho que Fred essa o é a resto minha da maior vida. missão hoje, é ser o tio Fred mesmo. isso. É, Meu irmão, teve um dia que eu encontrei um moleque. Moleque, não. Um galalau dentro do shopping. Você não é o Thiago? Eu falei, sou. Ele, caramba, eu fiz aula de natação com você. Eu falei, cara, mas tem mais de 10 anos também. Ele, então, eu era criancinha, mas eu lembro de tu. Eu falei, cara, mano, eu tô ficando velho. Então, eu acho que a nossa maior missão é essa mesmo, cara. Esse legado, né? Esse Esse legado. você deixa, você vê os meninos hoje com o Fortaleza principalmente. Você vai nessas áreas mais interior, cara, os meninos ficam pedindo pra tirar foto toda hora. Que loucura, Você se maneiro. sente assim, cara, mano, realmente aí vocês vê que você faz mesmo diferença na vida dessas crianças, sabe? A gente teve agora, como eu falei, em Acopiara, só pra fechar. Uhum. Acabou a seletiva, cara, vários meninos, vamos tirar uma foto postando, me marcando. Maneiro, Isso é muito legal. Isso muito pra mim legal. é realizador, sabe? É a missão de vida mesmo que eu tenho. Acho que Deus me colocou pra trabalhar com criança. É dom. É dom, acho que é onde eu chego. também Até acho. no grupo da escola do meu filho, eles falam, caramba, você parece que nasceu pra estar com criança. Eu sou o recreador da galera, eu invento atividade, eu brinco. Cara, é legal. Mas, assim, mais uma vez, obrigado. Foi um papo muito maneiro e Ai, foi gostei super. demais. Como é que a galera sabe da Escolhendo Fortaleza? Cara, Instagram, Escola de Futebol Fortaleza. Boa. O meu Instagram pessoal é Fred_Rodrigues. E aí a gente vai postando as coisas lá. Maneiro. E do Escola Futebol Fortaleza tem as outras, em todas as unidades lá, dá pra vocês seguirem. Legal, legal. Diariamente tem posts novos aí. Maneiro. A gente tem um encontro agora dos licenciados em Fortaleza no dia 20 e 21. A gente tá indo pra lá, eu tô indo pra lá na quinta-feira. E aí vamos ter atividades lá no CT, vamos levar a galera pro jogo, enfim, vai ser bastante legal e vai estar tudo na rede social lá. Ah, Quem quiser, que bora puder acompanhar. seguir lá, Vamos acompanhar. Bora. show de bola. Obrigado. mais Obrigada uma a vez. você, obrigada mesmo. E esse foi mais um episódio do Encapsulado e semana que vem a gente tá de volta. Tamo junto. Bora!